A ideia dessa palestra é de orientação geral, ok? Não quero perder a floresta pelas árvores. É uma expressão que nós temos em inglês, não sei se vocês têm. Você focar em tantos detalhes que você já perde a sua orientação geral. Então, queremos orientação. Segundo, também queremos perguntar o que é que a Bíblia diz sobre os últimos dias. Não queremos saber, não queremos criar nossa escatologia, nossa visão dos últimos dias, pelo que o jornal diz, pelo que os olhos veem, pelo que a gente observa no mundo. Queremos saber o que é que Deus falou na sua palavra, quais são as promessas que orientam a nossa esperança. E também queremos pensar hoje sobre as confissões reformadas. Como nós somos igrejas reformadas, nós somos igrejas confessionais. Então, as confissões determinam aquilo que a gente crê. Pode haver pensamentos ou visões, perspectivas que são tradicionais em uma confederação ou outra, mas nós queremos saber o que é que as confissões dizem e se apegar a isso. O plano hoje, então, vocês podem ver na planilha. Quero rever o que a Bíblia ensina sobre o futuro, já as primeiras 2 páginas, praticamente. Quero conhecer as 4 principais posições escatológicas, 4 visões sobre o futuro, e quero tratar princípios bíblicos e confessionais para começar a julgar essas 4 visões. Temos palestras no futuro. A ideia é 5 palestras total, começando hoje. Então, no mês que vem, espero tratar Mateus 24. Então, não vou entrar muito em Mateus 24. Depois, vamos tratar Apocalipse. Também não vou entrar muito em Apocalipse. E até faço questão de fazer isso, porque muitas pessoas pensam que a visão bíblica do futuro vem só de Apocalipse. E eu quero mostrar hoje que não é o caso. No terceiro mês, vamos focar, no caso no 4º mês, contando essa, vamos focar nas principais posições reformadas, as posições predominantes na tradição reformada, que são pós-milenismo e amilenismo. Eu vou dar uma pequena orientação nessa discussão já hoje, mas para defender um lado ou outro, para entrar nos detalhes, vamos deixar para o 4º mês. E, finalmente, dispensacionalismo. Isso é muito importante, porque isso é a água que muitos evangélicos nadam dentro. O ar que a gente respira. E, muitas vezes, muitos de nós também vieram de igrejas pentecostais, batistas, outras igrejas que beberam dessas águas. E talvez não discernem os erros naquelas águas. Começando, então, nosso estudo, para entender a visão bíblica do futuro, nós precisamos entender o conceito bíblico do reino de Deus. O reino de Deus, resumidamente, é o governo de Deus sobre os corações e vidas humanas. O governo de Deus sobre os corações e vidas humanas. Quando falamos do reino de Deus, nós não estamos falando da soberania de Deus, em termos de sua vontade secreta. Deus faz tudo o que Deus quer. Deus realiza todos os seus planos. Nesse sentido, Deus governa sobre o mundo inteiro e sobre toda a história. Mas não é isso que se fala o reino de Deus. O reino de Deus fala da obediência dos homens a Deus. Então, falamos de sua vontade revelada. Nós podemos ver isso na oração que Cristo nos ensinou, a 2ª e 3ª petição. Venha teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se fosse falando sobre a vontade secreta de Deus, a oração não faria sentido. Porque a vontade de Deus, a vontade secreta, é realizada em todo lugar, no céu e na terra. Nossa petição é que aquilo que acontece no céu, a obediência dos anjos, aconteça também na terra. Para entender a visão bíblica do futuro, é muito importante conhecer um pouco a história da redenção, entender onde nós estamos hoje nessa história. Gênesis 1, nós temos toda a terra que pertence a Deus, embora não é dominada ainda. Esse é o mandato do homem.
de dominar a terra e subjugá-la. Então a terra pertence a Deus, mas não é dominada ainda. Claro que é dominado na vontade secreta de Deus. Gênesis 3, nós temos o antítese. E a terra, o mundo, tornou-se o domínio de Satanás. Isso parece linguagem forte. O mundo é domínio de Satanás. Mas é isso que a Bíblia diz. Satanás é o príncipe deste mundo, o dos poderes do ar. Na tentação que Satanás fez a Jesus, uma das tentações, Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos da terra. E Cristo não negou que Satanás possuía todos os reinos da terra, mas não foi conquistar os reinos da terra dessa maneira, se dobrando diante de Satanás. Então a terra virou o reino de Satanás, com exceção daqueles que ainda serviam, temiam, obedeceram ao Senhor. Gênesis 8 a 9, nós temos o julgamento, o dilúvio. Nós vemos o que acontece se Satanás ganha essa batalha. Se Satanás vence a guerra, é o fim da humanidade. Já a primeira experiência do inferno em Gênesis 8 e 9. Gênesis 10 a 11 são capítulos não tão conhecidos ou não tão falados na importância da história da redenção, mas são importantes. Gênesis 10 é a lista das 70 nações. Então tem todos os reinos da terra. Gênesis 11 é a Torre de Babel. Então Deus falou para os filhos de Noé a sair da arca e espalhar-se pela terra, por toda a terra. E em Gênesis 11, os reinos da terra resolvem entre si, não, vamos fazer outra coisa. Vamos nos unir. Vamos criar um governo mundial, Nações Unidas. E acaba sendo um reino contra Deus. Quando o reino dos homens se reúnem, eles se reúnem contra Deus. Então Deus frustrou os seus planos. E naquele momento, nós vemos uma transição entre Gênesis 11 para 12. Gênesis 11, temos essa rebelião que Deus frustrou. Gênesis 12, Deus chamou Abraão, ou no caso, Abrão, na época. Tem um contraste aqui. Na hora que Deus chamou Abrão, Deus começou o seu projeto, começou a construir seu reino através de Abrão. E ao fazer isso, Deus efetivamente abriu mão, por enquanto, de todas as outras nações. Deuteronômio 32 diz que quando Deus dividiu os povos, ele os separou de acordo com o número dos filhos de Deus, falando dos anjos, dos arcanjos. Então todos eles, cada nação é colocada debaixo de seu falso Deus, debaixo de seu demônio. E assim toda a terra vem servindo a Satanás, com a pequena exceção de Abrão. Mas Deus faz uma promessa muito pesada para Abrão. Em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Nesses dois capítulos, Gênesis 11 e 12, então, nós vemos os planos, as conspirações do mundo, da terra orientada contra Deus, e nós vemos a resposta redentiva de Deus. O mundo será um reino, mas não será o reino do homem, o reino debaixo de Satanás. Será o reino de Deus através da semente de Abraão. O que acontece na história de Israel? Israel foi chamada para ser a luz para as nações. Deuteronômio 4, quando obedecer essa lei, essa será a sua sabedoria, a luz de todas as nações, aos olhos de todos os povos. Mas nós sabemos, Israel fracassou. Os reinos eram meramente humanos, muito insuficientes, até os melhores dos reis, Davi, Ezequias, Josias, esses homens tão dedicados, devotos a Deus. O livro de Reis e Crônicas fazem questão de destacar suas muitas falhas, para mostrar que os melhores dos reis eram muito insuficientes. Por quê? Porque o verdadeiro problema é o pecado.
O problema que nós precisamos de ajuda de Deus é o pecado. Este é o primeiro princípio que os judeus esqueceram ao longo da história. Eu vou mencionar quatro princípios bíblicos que os judeus falharam de perceber. Vocês talvez podem colocar um pequeno número 1 aqui de lado desse ponto. Os melhores dos reis são meros homens. Os judeus, quando chegam no Novo Testamento, estavam esperando apenas um segundo Davi. Um Davi 2.0. Um recomeço, vamos tentar de novo, dessa vez vai dar certo. E eles falharam de perceber. Já tivemos Davi 2.0, Ezequias. Teve 3.0, Josias. E não dá certo. A política não é a nossa salvação. Apenas que Deus trate o pecado. A partir de então, nós temos promessas messiânicas sobre o futuro. Nós já ouvimos uma promessa, Gênesis 3,15. Outra promessa, Gênesis 12. E outras promessas que nós vemos nos Salmos. Salmo 2, vamos ler Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra seu ungido. Essa palavra é Messias. Contra seu Messias, Cristo. Dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vou fazer um questionário aqui, vocês podem responder. O que é que as nações do mundo fazem? Conspiram contra Deus e contra Cristo. O que elas querem fazer? O que as nações querem fazer? O que elas dizem? Isso, rompamos de nós as suas algemas. Isso é uma forma de dizer, não vamos nos submeter a Deus. As algemas é a lei de Deus, que Deus impõe sobre as nações. E a conspiração das nações é nós podemos ser uma lei para nós mesmos. Basta ver Nações Unidas. É exatamente essa atitude. Nós podemos nos reunir, como fizeram em Babel, nos reunir como as nações da terra e criar nossa própria lei. Viver como lei a nós mesmos. Como Deus responde a estas conspirações? Ri-se e zomba deles. E segundo, julga-as em Cristo. Qual a promessa de Deus ao seu Filho, ao Messias? Pede a mim e te darei as nações por herança. Então, o Filho herdará os confins do mundo. Qual a advertência aos reis e nações? Tem duas advertências. Segundo é beijar o filho, o primeiro é servir ao Senhor com temor. Resumindo, né? É apenas um exemplo de muitos salmos que têm esse tipo de promessa sobre o reino do Messias, que todos os povos, todas as nações o servirão. Um outro salmo messiânico, Salmo 22.
Salmo 22 fala do sofrimento do Messias. É aquele salmo que Cristo mesmo citou quando estava na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? E se você olha o final da obra do Messias, se derramando, se sacrificando em obediência a Deus, versículo 27, fala de seu galardão. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Você escuta aí a linguagem da promessa de Deus a Abraão. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, onde devia anunciar a justiça dele, o povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Então, aqui um segundo princípio que eu sei que não está aqui na sua planilha. Segundo princípio que os judeus esqueceram, que o caminho para a glória é por meio do sofrimento. O caminho para a glória é por meio do sofrimento. Salmo 22 fala de um grande galardão do Messias. E os judeus da época do Novo Testamento, do primeiro século, falaram muito desses últimos versículos. Como todos os confins da terra servirão ao filho de Davi. Mas ignoraram a primeira parte do Salmo. Que o caminho onde ele chega a essa glória é por meio da cruz, por meio do sofrimento. Isaías 53 fala em ideias bem semelhantes. Fala do servo do Senhor, mais um texto que os judeus citaram a parte final. A parte final que fala da posteridade o servindo, mas deixaram para lado a parte inicial. Disseram, não, a primeira parte de Isaías 53 fala sobre outra coisa, talvez sobre Israel. O servo do Senhor aqui é só Israel. Mas o servo do Senhor no final, dizem, é Messias porque ele está recebendo glória. O caminho para a glória é por meio do sofrimento. Outros salmos também que falam do reino glorioso do Messias. Salmo 72, de mar a mar será o seu domínio. Fala da restauração dos pobres, libertação dos cativos, debaixo do bom domínio do Messias. E o salmo mais citado em todo o Novo Testamento, melhor, o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo é Salmo 110. O Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que te ponha todos os teus inimigos debaixo de seus pés. Nós vemos nos Salmos um outro princípio, que Deus sempre mantém em mente a salvação de todas as nações, todas as famílias da terra. Gênesis 12. Muitos salmos falam sobre isso. Vocês com certeza já conhecem muitos. Salmo 24 fala de todas as nações. Salmo 47, Salmo 99, Salmo 100, celebrar o Senhor com júbilo, todos os reinos da terra. Poderia multiplicar exemplos. Aqui tem também um terceiro princípio, que os judeus esqueceram. Que Deus não quer somente a salvação de Israel, mas sempre manteve em mente a salvação de toda a terra. Um texto muito bonito é Isaías 19. Vamos ler Isaías 19. Versos 23 a 25. É difícil imaginar como os judeus poderiam ler suas próprias escrituras sem vergonha. Os judeus que não esperavam mais a salvação das outras nações. Verso 23, Isaías 19, 23. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro, com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. E lá agora explorar um outro texto bíblico, Daniel, capítulo 2.
Então vocês percebem que o Antigo Testamento fala muito sobre o futuro. A nossa cosmovisão para o futuro não é somente formada por Apocalipse. Apocalipse é o livro mais difícil de interpretar, mas tem também muitos textos que são claros. Daniel capítulo 2, esse é o sonho de Nabucodonosor, daquela estátua de ouro, bronze, ferro, etc. Vocês sabem, prata. Versículos 31 a 45. Posso pedir a alguém ler? Tem um microfone aqui. Mateus, pode ler? Daniel capítulo 2, 23 a 25. Não, isso aí, 31 a 45. Em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante, e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. A barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo, como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Esse foi o sonho. Agora direi ao rei o que ele significa. Ó rei, o Senhor é o maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele o fez governante de todo o mundo habitado e pôs até os animais selvagens e as aves debaixo de seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Quando, porém, seu reino chegar ao fim, outro reino, inferior ao seu, se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá o quarto reino, forte como o ferro. Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo que ele atinge. Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e barro cozido, mostram que esse reino será dividido. Como o ferro misturado com barro, ele terá um tanto da força do ferro. Algumas partes serão fortes como o ferro, mas outras serão fracas como o barro. A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças entre si por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos, da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e seu significado é certo. Obrigado. O que a estátua representava? Alguém? Os reinos da terra, né? Os impérios, os grandes impérios, começando com a Babilônia, depois vai para a Pérsia, Grécia e Roma. Qual é a pedra que destrui essa estátua? Qual é? O que se refere? A que se refere essa pedra? Não a Cristo, ele não fala Cristo, embora certamente venha com Cristo. É o reino de Deus. Versículo 44. O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído.
Essa pedra não coexiste ao lado dos demais reinos, mas enfrenta a estátua, quebra, despedaça a estátua e depois cresce até se torna uma montanha que enche toda a terra. Qual o significado desse reino, desse sonho? É que o reino de Deus destruirá os reinos do mundo e encherá toda a terra. Este é o sonho de Daniel 2. Vamos pular para Daniel 7. O pastor Alexandrino pode ler versículos 13 a 17. a 13 a 17. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Também 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Ok, obrigado. Quem é o ancião de dias? Essa pergunta é fácil. É Deus, né? Deus o Pai, podemos dizer. Quem é que aparece diante dele? Como é? O Filho do Homem. Esse é um texto muito importante porque Daniel 7 é onde Cristo deriva esse título que Cristo mesmo se chama, o Filho do Homem. É o título que Cristo mais prefere. Isso não é invenção de Jesus, isso já havia se tornado a terminologia padrão no judaísmo do tempo do Novo Testamento para falar sobre o Messias, o filho de Davi. Ele é chamado o Filho de Deus, conforme Salmo 2, e chamado também o Filho do Homem. O cristianismo não inventou essa terminologia. O que ele recebe do ancião de dias? Domínio e um reino. E qual a consequência? Que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Quando é que isso aconteceu? Que o Filho do Homem chegou diante do ancião de dias e recebeu tal domínio. Nós poderíamos comparar Mateus 28, 18, a grande comissão, onde Cristo diz, toda a autoridade me foi dada, ide, portanto, discipular as nações, com Atos 1, versículo 1. Atos 1, versículo 9, na ascensão de Cristo. É interessante, Atos 1 faz questão de descrever a ascensão de Cristo, ele subindo da terra e é coberto por uma nuvem. Então vemos duas perspectivas do mesmo acontecimento. Daniel tem uma visão da ascensão de Cristo da perspectiva do céu, vendo o Filho do Homem subindo, chegando diante de Deus. Os apóstolos em Atos 1 viram Cristo saindo, subindo da terra. E a consequência é o que Cristo disse em Mateus 28. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, ide, portanto, para discipular as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. O livro de Malaquias fala muito sobre o futuro, eu vou ter que correr um pouco, por causa do tempo. Tem uma advertência em Malaquias 3, que o dia do Senhor será um dia de juízo.
para Israel infiel. Quarto princípio, eu mencionei o terceiro, não lembro. Quarto princípio que os judeus esqueceram. O dia do Senhor não é somente um dia de vitória, de glória, de felicidade para os judeus. É um dia de juízo para Israel infiel. Malaquias 4, versículo 5 diz que Elias vem primeiro. Então, esses dois capítulos de Malaquias foram muito importantes na formação da escatologia dos judeus, como eles entenderam os últimos dias. O dia do Senhor vem, mas Elias vem primeiro. Lembra aquele momento que os discípulos vieram a Cristo e disseram, mas espera aí, não era para Elias chegar primeiro se tu és o Cristo? E Cristo disse, já veio, na pessoa de João Batista. Os ensinamentos de Cristo. Nós vemos Mateus 4, 17, todo o ministério de Cristo é resumido nessas palavras. Ele veio pregando, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Assim, Mateus resume o ensino de Cristo. Cristo, em Mateus 13, também fala sobre o futuro deste reino. Vamos olhar brevemente Mateus capítulo 13. Mateus 13 é chamado o capítulo das parábolas do reino, porque é cheio de parábolas sobre o reino de Deus. Vou destacar 3 parábolas aqui, tem muitos outros. O que Cristo diz na semente, na parábola da semente da mostarda? Versículo 31, outra parábola ele lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Resumidamente, essa parábola ensina que o reino de Deus começa pequenininho, bem pequeno. Cristo e seus discípulos. Ou Atos 2, 120 discípulos. Mas crescerá, de forma que se torna maior de todas as árvores do jardim, e ainda as aves do céu vêm fazer seus ninhos nos seus ramos. Semente da levedura vem logo depois, fermento. Versículo 33, disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Essa parábola nos ensina que o reino cresce gradualmente dentro deste mundo, até a hora que fermenta, transforma toda a massa. E o trigo e o joio, esse vem antes da semente da mostarda, parábola do joio. Resumidamente, não vou ler tudo por causa do tempo, é que o reino será misturado. Tem hipócritas no meio do reino. Os ensinamentos de Cristo vieram com muitas lembranças justamente desses princípios que os judeus esqueceram. Que o dia do Senhor é um dia de juízo para Israel infiel. Correções para seus apóstolos, para seus discípulos. Mateus 16, 24. Esse é o momento que Pedro chega à confissão, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas Pedro, como um judeu típico, teve uma ideia totalmente errada do que significa ser Cristo. Pedro esperava uma figura política. Vai se levantar, vai derrubar os romanos, vai restaurar o trono de Davi e pronto. E por isso que os discípulos foram brigando entre si de quem vai sentar à direita e à esquerda de Cristo. Porque só imaginaram glória. Só acharam que a coisa vai dar certo, vai ser fácil. E Cristo diz, quem quer seguir-me, tome sua cruz e siga atrás de mim. O caminho para a vitória é pela cruz. O ensino de Cristo fala muito sobre o juízo final, sobre Israel, aquele princípio de Malaquias 3, Mateus 23,
ai de vós, fariseus, etc. Mateus 24, a destruição de Jerusalém. Mateus 25, profecia sobre juízo de Israel e juízo final. E Mateus 28, onde Cristo diz, toda a autoridade me foi dada, e portanto. Correndo um pouco. Atos e Epístolas, não tem nada aqui na planilha. Nós vemos em Atos o dia de Pentecostes. Pentecostes era a festa da colheita. Isso é importante para entender o que aconteceu na festa de Pentecostes, no dia de Pentecostes. Desde o Antigo Testamento, os judeus entenderam a festa de Pentecostes, a festa da colheita, como prevendo essa futura colheita das nações. Bem interessante nisso é Salmo 67. Salmo 67 é o salmo que eles cantavam no dia de Pentecostes. E Salmo 67 contém 7 versículos com 7 palavras cada no hebraico. Somando 49 palavras, porque Pentecostes era 49 dias depois da Páscoa. Então, ele é a festa da colheita. E se você olha Salmo 67, ele fala em um versículo só sobre a colheita do trigo, do grão, que é justamente o que eles celebraram. Todo o resto do Salmo 67 fala dessas nações servindo ao Senhor. Nós vemos isso tão belamente em Atos 2. O dom de línguas foi dada como prova justamente disso. Deus está agora colhendo todas as demais nações, não somente Israel. E o dom de línguas, Paulo ensina, é ter um juízo, uma condenação contra Israel, porque eles ouvirão o povo de Deus falando em línguas estranhas, línguas que eles não conhecem, mas apenas os gentios conhecem. As epístolas nos ensinam que a igreja é o herdeiro correto de todas as promessas dadas a Israel. Todas as promessas que Deus fez para Israel são cumpridas na igreja de Cristo. Bem bonito é 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10, onde ele fala que ele pega aquele texto de Êxodo 19, o que Deus falou no Monte Sinai diante dos israelitas, que vós sois nação eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E ele pega isso e fala, isso pertence não aos judeus, mas à igreja, o remanescente fiel dos judeus, junto com os gentios que Deus colocou na sua igreja. Vamos olhar Apocalipse. Como já falei, não vou entrar em todos os detalhes de Apocalipse. Apocalipse fala muito dos julgamentos sobre Israel. Apocalipse tem uma visão de 144 mil de Israel, um grande número, plenitude do remanescente de Israel, e depois uma multidão sem número dos gentios. Vamos olhar Apocalipse 20 somente. E aí vamos chegar em nossas 4 cosmovisões, ou 4 visões sobre o futuro. Apocalipse 20. Apenas os versículos 1 a 10. Tem alguém que pode ler? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações, que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Obrigado, irmão. O que acontece que é um pouco lamentável é que as 4 visões sobre o futuro acabam se denominando por sua interpretação do capítulo mais difícil do livro mais difícil da Bíblia. Então, nós falamos dessas 4 posições acerca do milênio, mas tem muito mais carregado dentro dessas interpretações. Nós vamos ver, então, 4 visões sobre esse milênio, e dentro delas eu quero mostrar como cada uma dessas visões entende todas essas profecias gloriosas que nós vimos sobre o Messias. Cada um explica este reino prometido do Messias de uma forma diferente. Vou usar essa ilustração que vocês têm na planilha. Aqui é a cruz de Cristo e o futuro. Essa barra ali é a volta de Cristo. Eu poderia colocar uma seta se quiser. É a volta de Cristo. Cada um desses tem sua interpretação. Pré-milenarismo é a posição que você mais encontra nos pais da igreja. O presbítero Fernando vai falar um pouco mais sobre isso. O que ele entende? Que Cristo volta e daí começa o reino de Deus. Depois de Cristo volta, ele vai reinar em Jerusalém até por 1000 anos, e aí finalmente vem juízo. Juízo final. E daí a nova criação. Okay? Isso é pré-milenarismo. Chamado assim por quê? Porque Cristo volta antes, o milênio. Então eles pegam todas aquelas profecias que nós vimos e colocam para cá. É depois que Cristo volta em Jerusalém, aí vai começar a se cumprir tudo aquilo que Daniel fala e de todos os outros. Né? Segunda visão, pós-milenarismo. Novamente, a volta de Cristo. Agora eu preciso descrever um pouco algo complexo aqui, que fica em pergunta 12. Porque o significado desse termo mudou-se muito ao longo da história. No século XVII, quando você falava de pré-milenarismo, era nada mais do que uma rejeição do pré-milenarismo. Eu falei pré? De pós-milenarismo é nada mais que uma rejeição do pré. Ou seja, o reino já é agora. Desculpa aí a coroa feia. Já é agora. Então, juízo final, nova criação. Ok? É o sentido histórico. Então, historicamente, você só tinha 2 posições. Pré-milenismo e pós-milenismo. No século XX, começa uma mudança no significado do termo. E se entende que o milênio será um período no final da era atual. Às vezes entendido como literalmente 1000 anos,
às vezes entendido figurativamente. Então não é agora, é no final da era presente, e depois vem o juízo final. Eles entendem que o cumprimento de todas essas promessas vem aqui na parte final, ou vem gradualmente até essa parte final. Dá para entender isso? Ainda mudou-se no final do século XX e início do XXI, que pré-milenismo hoje significa, no sentido moderno, a ideia que o mundo será cada vez mais convertido. Essa ideia de uma progressão gradual. Desculpa aí, pós-milenismo. Sim. Hoje se entende como isso. A ideia de que o mundo será cada vez mais cristão pelo progresso do Evangelho. Ok? Então é um pouco difícil. Quando nós usamos esses termos, você tem que primeiro definir seus termos. Por exemplo, você poderia perguntar, os reformadores eram pós-milenistas? No sentido do século XVI? Lógico. Não, eram pré-milenistas. Então eram pós-milenistas, só tinha essas opções. No sentido de hoje, o sentido moderno, a ideia de que o mundo será cada vez mais levado para Cristo. A maioria dos reformadores acreditaram nisso. João Calvino claramente entende que as nações serão cada vez mais levadas para Cristo. Então, no sentido moderno também. No sentido do século XX, que haverá um futuro milênio antes da volta de Cristo, não. Os reformadores não aceitaram isso, não acreditaram nisso. Então é importante definir nossos termos. Tem amilenismo. Vocês vão perceber nesse esquema que amilenismo, em termos dos eventos, é semelhante ao pós-milenismo. O reino é agora, Cristo já está reinando, tem a volta e o juízo final. O amilenismo tende a entender o reino de Cristo como um reino espiritual apenas sobre os eleitos. Então não há um domínio sobre o mundo, mas apenas sobre os eleitos. Outros amilenistas entendem isso como o reino da vontade secreta. Cristo está governando sobre todas as nações, nesse sentido da vontade secreta de Deus, como Deus sempre reinava, e nesse sentido Cristo é rei. Tem também o dispensacionalismo, pré-milenarismo dispensacionalista. Isso aí, esse bicho é complicado. Existem variações, certo? Mas vou descrever o mais padrão. Eles têm um arrebatamento em algum momento. Tem um arrebatamento seguido com tribulação, a grande tribulação. Então, bem-aventurados os que são arrebatados, que o resto vai ficar aqui para sofrer. Depois tem a segunda vinda de Cristo. Depois tem o milênio, por isso que é um tipo de pré-milenarismo. E finalmente depois tem a nova criação. Depois desse milênio, e ainda haverá um segundo juízo aqui. Então tem 2 juízos e tem 2 ressurreições. Tem a ressurreição primeira dos santos e tem a ressurreição dos ímpios no final. Eu não vou falar muito sobre dispensacionalismo porque eu quero tratar isso em uma palestra inteira dedicada para esse tema. Junto com esses, nós temos 4 hermenêuticas, que são futurista, preterista, historicista e idealista. Futurista entende que Apocalipse, também Mateus 24, mas especialmente Apocalipse, fala sobre eventos no futuro, nosso futuro. É bem comum entre pré-milenistas e dispensacionalistas. Eles pegam todo Mateus 24, a maior parte,
e Apocalipse e joga para o futuro. Preteristas entendem que Apocalipse e Mateus 24 falam principalmente sobre eventos naquela época. E é comum entre pós-milenistas e amilenistas. É bom enfatizar esse ponto, porque às vezes as coisas são associadas de tal forma que as pessoas pensam que todo pós-milenista é preterista. Isso não é o caso. Por exemplo, a maioria dos pós-milenistas eram os puritanos. A grande maioria dos puritanos eram pós-milenistas. Mas eles não eram preteristas. Eram historicistas. E existem muitos amilenistas que são preteristas. Então as duas coisas nem sempre se alinham. Historicismo. Historicistas entendem que Apocalipse fala sobre eventos que ocorrem ao longo da história. Os que participaram nas palestras de Pastor Layuto um tempo atrás vão lembrar desses termos. Então fala sobre eventos que ocorrem ao longo da história. É muito comum entre amilenistas e pós-milenistas. Como falei, os puritanos. E idealista entende que Apocalipse e Mateus 24 falam sobre eventos espirituais que estão sempre acontecendo. Eu acho que o pastor Layuto, na época, usou a palavra chave universal. Aplica para todos os eventos. Como é? A torneira universal, pronto. Se adapta bem às diversas circunstâncias. Muito comum entre amilenistas, talvez outros eu não sei. Eu conheço essa visão principalmente entre amilenistas. Nós não temos muito tempo para ler artigo 37 da Confissão Belga. Eu vou só destacar alguns pontos que são levantados em artigo 37. É o último artigo da nossa confissão. E eu falei no início, queremos falar o que é confessado. Porque somos igreja confessional. Sobre quando Cristo voltará. Artigo 37 diz: por fim, cremos, conforme a palavra de Deus, que ao chegar o tempo ordenado pelo Senhor, mas desconhecido por todas as criaturas, e se completar o número dos eleitos. Então, quando é que Cristo volta? No tempo que Deus sabe e nenhum homem sabe. E segundo, quando se completar o número dos eleitos. Então Cristo voltará do céu. O que acontece depois? A ressurreição e o juízo final. Sobre aqueles que são vivos na terra naquele momento, seremos transformados de corrupção para incorrupção. E sobre a base em que nós seremos julgados, em base das nossas obras. Interessante, né? Algo que não é tão falado na igreja formada hoje. Quero só terminar com alguns comentários sobre pós-milenismo e amilenismo. Eu não vou falar do mérito de cada posição. Nós vamos falar isso em uma palestra dedicada a isso. Eu quero falar sobre algumas vantagens e alguns perigos associados com cada posição. Uma vantagem do pós-milenismo é que ele leva a sério as promessas do Antigo e Novo Testamento sobre o domínio de Cristo neste mundo. Leva a sério o domínio de Cristo neste mundo. Nesse sentido, de fato, é a posição histórica das igrejas reformadas. Calvino, Ursinos, os puritanos entenderam que Cristo domina nessa terra. E oraram justamente para isso. Tem uma citação bonita de dois puritanos, Hugh Latimer, na hora que ele foi queimado à fogueira, diante de um amigo dele, Mestre Ridley. Aí ele diz: tenha confiança, Mestre Ridley, os dois amarrados lá no fogo. E tenhamos coragem. Acendemos uma vela neste dia na Inglaterra
que pela graça de Deus espero que nunca se apague. Eles eram fervorosos, confiantes de que vai dar certo. O Evangelho vai pegar a nossa nação, mesmo que nós morremos. Uma vantagem. Leva a sério, segundo, o senhorio de Cristo em todas as esferas da vida. Abraham Kuyper. Não há nenhum centímetro nessa terra que Cristo não reivindica como seu. E terceiro, mantenha o foco em nosso mandato. A grande comissão, discipular as nações. E a oração dominical. Venha teu reino, faça-se tua vontade. Então, não obstante as dificuldades, obstáculos, tudo que a gente enfrenta, nós continuamos com fé fazendo essas petições e crendo que Deus realmente vai cumprir aquilo que pedimos, como o catecismo diz. Alguns perigos. Quando falo perigos, não estou fazendo acusações, certo? Estou dizendo que são tentações associadas com cada visão. Primeiro perigo, pode se tornar carnal. Uma teologia da glória. Exatamente aquilo que os judeus queriam. Facilidade na vida, riqueza, uma utópia. E Cristo nos mostra que não. O caminho é sofrimento. Sempre haverá dificuldade, haverá pecado neste mundo. E não existe nenhum momento em que a igreja vai ser livre dessas realidades. É verdade que a obediência de uma nação leva à prosperidade. Os provérbios falam muito isso. Mas a igreja tem que lembrar onde está seu tesouro. E nunca se tornar confortável neste mundo. Às vezes eu escuto argumentos bestas entre os pós-milenistas. Veja a medicina. Veja, temos ar-condicionado. Isso é prova de que o milênio está aqui. Gente, a tecnologia vem para o mal também. Veja bombas nucleares. Às vezes também nesse sentido, ainda fica nesse primeiro perigo um pouco mais, às vezes eu vejo o pós-milenismo como míope. Só pense nos próximos 10 anos. Bolsonaro ganhou. É o milênio. Nós temos que nos preparar para o longo prazo. Agora, é possível ser míope no outro lado também. Veja como o Brasil está piorando hoje, ou durante os últimos 10, 20, 50 anos. Segundo perigo, pode perder a esperança para a volta de Cristo, para a ressurreição, para a vida vindoura. Terceiro, pode confiar em meios errados. O reino de Deus é estabelecido pela pregação do Evangelho e a conversão dos corações, ponto final. Não existe outro caminho para o reino de Deus. Não vai chegar por meio da política, por meio de exércitos. Não existe outro caminho. Então, às vezes eu vejo pós-milenistas que não catequizam seus filhos, não amam suas esposas, mas gostam muito de falar de política. A nossa esperança está no Evangelho. E se Deus não converta corações, não vai ter reino. E se tiver reino, vai cair. A Holanda, na auge da Holanda reformada, a era dourada da Holanda, quando tinha um rei reformado, a igreja reformada é a igreja estatal. Você sabe quanto por cento da população ia mesmo para a igreja reformada, dominicalmente? Não passou 10%. Nunca passou mais que 10%. Então, quando temos uma população onde a pequena minoria é cristã, essa pequena minoria exerce uma grande influência, graças a Deus, mas não é sustentável. Essa não é nossa esperança. Quarto, pode perder a consciência do antítese. As nações conspiram contra Deus. Foi um dos perigos que aconteceu na IPB, no início de sua formação.
No meio deles, a maioria, uma grande parte, sendo otimistas, tinha maçons. Também otimistas. A educação, medicina, tudo vai levar ao reino de Deus. Finalmente, ligado com isso, pode acabar se aliando com grupos ímpios, só para ter vitória. De novo, não estou fazendo acusações aqui, estou falando perigos. Temos que manter nosso foco no Evangelho. E alianças com ímpios não dão certo. Alguns comentários sobre amilenismo. Vantagens. O amilenismo é realista sobre sofrimento e perseguição nessa vida. O caminho é a cruz. Mantém o foco na esperança que é nossa na volta de Cristo. Reconhece também, segundo, a centralidade do reino espiritual de Cristo em nossos corações. Você pode falar do reino de Deus em muitas outras esferas da vida, mas não existe reino onde não tem domínio de Cristo sobre o coração. O reino espiritual é primário. Alguns perigos. Pode parar de orar conforme Cristo nos ensinou, perdendo a esperança para o progresso do Evangelho nesse mundo, e não orando mais, venha teu reino, faça-se a tua vontade, pelo menos não no sentido que nós confessamos em dia de Senhor 48. Cresce tua igreja, destrói as obras do diabo, que nós e todos os homens nos submetem a ti. Isso é a nossa oração que Cristo nos ensinou. Eu já ouvi pessoas dizendo sobre a oração do Senhor. É uma oração hipotética. A gente ora, mas a gente não acredita que acontece. Isso é problemático. Isso realmente fere a confissão. Diz o Senhor 42 também diz. Cristo concede tudo o que a gente pede em fé. Então, às vezes se torna tão pessimista que perde a esperança para crescimento. De novo, não estou fazendo acusações, mas notando perigos. Segundo, pode se tornar passiva culturalmente. Pode se tornar passiva. Desiste prematuramente, não engaja, não dá testemunho como deveria dar. Às vezes acaba desligando da política, quando não deveria desligar. Faz parte do nosso mandato como cristãos. Às vezes eu já ouvi isso. Chega a difamar os cristãos que engajam na política como carnais. Acaba acusando os irmãos por algo que não deveria. E às vezes eu escuto que amilenistas acusam os pós-milenistas de uma teologia de glória, uma indisposição de sofrimento, mas muitas vezes eu vejo o oposto na realidade. Você poderia olhar, eu não quero criar grande controvérsia com essa, mas, por exemplo, no Covid, eu vi muitas igrejas amilenistas dizendo, não, defendendo a narrativa do governo, tem nosso interesse em mente, nós devemos nos submeter, afinal, o reino de Deus é espiritual, não importa. E eram justamente as igrejas mais com tendência pós-milenista, isso foi bem observado de forma geral, que as igrejas com mentalidade pós-milenista eram aquelas que enfrentavam o governo. Então, acusar é uma coisa, provar é outra. Terceiro, pode perder a fé no poder transformador do Evangelho. Eu digo isso porque às vezes os amilenistas dizem sobre os pós-milenistas que não são realistas porque não levam em conta o pecado. Se você explora esse argumento, é uma coisa você dizer Deus não prometeu converter as nações. É outra coisa dizer que Deus não poderia. Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos judeus e nações.
Temos que lembrar o que Deus já fez por nós. Se Deus pode quebrar meu pecado, mudar meu coração, pode fazer também por meu próximo. Ok, irmãos, só algumas conclusões finais bem breve aqui. Temos que crer e esperar nas promessas de Deus. E a palavra é que deve definir nossa esperança. Não deixe o jornal ou aquilo que você vê no mundo definir a sua esperança cristã. Pense em Abrão, na terra de Canaã, como estrangeiro, forasteiro, por 400 anos, ele e seus filhos. Israel, no Egito, escravos. Cadê as promessas? Nós devemos definir a nossa esperança pela palavra. Segundo, nós temos que reconhecer nossos limites em prever o futuro. Ninguém sabe o que vai acontecer, vamos ser sinceros. Ninguém sabe o que vai acontecer durante os próximos 100 anos dentro do Brasil. A gente pensa que sabe, mas não sabe. Devemos orar e trabalhar. Terceiro, temos que distinguir entre aquilo que confessamos, que é mão fechada, e o que está dentro da liberdade. Eu acho ainda que em muitos casos são diferenças de ênfase. Não estou dizendo que não há diferença de substância, mas muitas vezes são diferenças de ênfase. E sabendo disso, temos que cada um nos guardar contra nossos próprios extremismos, vendo esses perigos de um lado ou de outro. Você, onde você está nesse espectro, guarda você mesmo contra seus extremismos, contra seus perigos. E, finalmente, devemos tomar muito cuidado nesse debate. É bom ter um debate, não é problema. Às vezes é bom com uma cerveja, um pouco mais relaxado. Mas devemos tomar maior cuidado para não difamar uns aos outros com falsas caracterizações. Isso é questão do 9º mandamento. Dizem que não deve criticar o outro lado, pelo menos até que você é capaz de expressar a posição do outro lado nos termos que o outro lado aceitaria. Então devemos ser cuidadosos para isso. Tiago diz, deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.